do livro Inspirações do Amor Único de Deus, do Espírito Antônio de Aquino, volume 1, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 17. Disciplina espiritual, equilíbrio e progresso. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 720. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Falar das diversas formas de mortificação que o homem impõe a si mesmo faz-nos lembrar a necessidade da autodisciplina, que, desenvolvida corretamente, traz ao espírito condições de convivência com certas formas de energia e, simultaneamente, a descoberta de verdades que faz com que o homem caminhe com mais liberdade na sua trajetória evolutiva. Quantas vezes deploramos o não termos nos submetido a determinadas circunstâncias e assim termos vencido certas opiniões, mortificando mesmo, pode-se dizer, o nosso desejo. Quantas vezes nos arrependemos de não termos submetido nosso corpo, deixando que o prazer ou determinadas circunstâncias prevalecessem num dado momento, ocasionando para nossa alma tantos dissabores, inquietações e dificuldades. O homem precisa aprender a conter-se, a conter os seus sentidos, a conter, às vezes, a sua própria vontade. Isso não deve ser feito, porém, sob forma de castigo. Não se deve castigar a matéria, quando se sabe que o espírito solto é que sente a grande vontade de fazer ou não alguma coisa. Não se castiga a matéria, mas pode-se impor ao próprio espírito algumas restrições, o que dará a todos nós uma certa forma de disciplina, capaz de nos fazer avançar na linha do progresso, já que assim estaremos demonstrando fidelidade a uma ideia, sacrifício pessoal em favor de outras ideias e capacidade de trabalhar a própria vontade. Numa casa espírita, pessoas existem que dizem que a doutrina espírita deve ser sempre colocada em segundo plano, pretextando alguns deles que não se podem prejudicar a família, o trabalho, quaisquer que sejam as questões por conta da doutrina. Outros, ao contrário, exigem que a doutrina espírita seja colocada à frente de tudo e de todos, de todas as coisas. Ambas as posições estão em erro. Em ambos os casos, comete-se uma certa forma de desatino, quando não se leva em conta que o que prevalece na nossa vida é o equilíbrio, é o bom senso, é a noção de dever cumprido, a noção de trabalho no bem. Há momentos em que vir à casa espírita, contrariando interesses até mesmo pessoais, é pura demonstração de amor a Deus. Como há momentos em que deixarmos de vir à casa espírita é apenas a necessidade de uma convivência fraternal entre os pares e também entre os familiares. Irmãos, aprendamos a não ser exagerados. Aprendamos a sentir a real necessidade. Aprendamos a ver as coisas como são. Somos muitas vezes inseguros quando não somos mesmo desejosos de ficar quietos num canto sem obrigações.
Nesse caso, a doutrina espírita como que age sobre nós de maneira exemplar. Podemos até ver, e vemos muitas vezes, guias espirituais dizerem para os seus tutelados: vão, é necessário que vocês sigam para o trabalho, porque são almas moles, sem ânimo, precisando de uma energia que os coloquem devidamente na tarefa do bem. E não se diga que esses guias espirituais não têm amor pelos seus protegidos. Quando agem assim, o fazem por puro amor, para que seu protegido aprenda a caminhar. Por outro lado, vemos também muitas almas afins aos seus protegidos dizerem: fique em casa, procura manter a paz. Meu irmão, em qualquer circunstância deverá existir o bom senso, deverá existir o equilíbrio, deverá existir o amor. Quando estivermos diante de uma situação assemelhada às que me referi, consultemos nossa consciência e ela nos responderá. Veremos se, de fato, nós não estamos desejosos de deixar para diante o próprio dever, ou se realmente as necessidades prevalecem. Se as necessidades estiverem prevalecendo, hajamos com tranquilidade e digamos a Deus, no fundo do nosso coração: Senhor, ajudai-me a que, em outra circunstância, eu possa superar a minha dificuldade. Da mesma forma, digamos aos nossos guias espirituais: por favor, não me deixem falir. Ah, meus irmãos, o Espiritismo lança luz de conhecimento esclarecedores e umas tantas verdades para nós. Disse que não se podem ter exageros de coisa alguma, mas não é bem assim. Imaginemos Jesus, imaginemos o nosso codificador, se não fossem tomados pelo sublime, pela noção da grandiosidade da obra, se fossem moles, como a obra de divulgação do bem estaria atrasada. O bom senso, o equilíbrio, mais uma vez, hão que prevalecer. O Espiritismo vem nos ajudar a descobrirmos, afinal, quem somos. Agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos nesta noite aqui e de, mais uma vez, termos meditado em uma das grandes propostas que o Espiritismo traz ao homem terreno. Que Deus e Jesus a todos nós abençoe e conduzam agora e sempre. Antônio de Aquino. Nosso querido Antônio de Aquino, né, ele vem nos trazer esse convite, né, como sempre ele faz, a refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Né. Ele tem um objetivo. O objetivo de Antônio de Aquino é sempre nos esclarecer sobre a nossa necessidade de resistir aos males, né, que nós mergulhamos por deixar, muitas vezes, os nossos sentimentos caminharem pela insensatez. Né? Então, ele vem nos convidar para que nós possamos resistir às tentações da vida, nos prazeres ou circunstâncias que passam a causar às nossas almas alguns dissabores, né? Algumas inquietações, alguns sofrimentos, e ele vem nos lembrar que é necessário, né, que nos claramente, né, que devemos frear essas nossas atitudes, né? É instintiva muitas vezes para os sentimentos das coisas materiais. E digo mesmo assim, dá menor valor a esses gozos das coisas do mundo, né? Das coisas, menos valores às coisas do mundo. E ele vem falar que muitas vezes nós castigamos o corpo físico. E ele nos convida a não castigar o corpo, mas colocar um freio no espírito, nas nossas tentações, para que realmente as nossas necessidades não deixem chegar à ansiedade. Não nos deixe chegar à ansiedade do possuir,
do querer, né? Possuir do querer. Então, essas nossas inquietações, né? De possuir, elas carregam consigo antigos prazeres que transformam as nossas ações em aflições voluntárias que nós mesmos que buscamos, devido à nossa falta de limite em passar por determinadas situações de aprendizado, que nos é necessário, porque todas as experiências da vida, ela tem um valor muito importante no desenvolvimento espiritual, intelectual e moral do espírito, né? Então, nós precisamos de desenvolver, né? Mas nós devemos, acima de tudo, ter limite. Ele diz, a nossa falta é o limite. Nós não colocamos limite para determinadas situações do nosso aprendizado que nos valeria como experiência renovadora. E assim nós acabamos nos tornando verdadeira barreira, essas situações, ao nosso progresso. Porque uma situação que seria para nós desenvolvermos, para nós aprendermos, para nós granjear tesouros na nossa evolução, no nosso progresso espiritual e moral, muitas vezes serve para nós como barreiras, né? Como barreiras a esse progresso. Então, quando alimentados pelo orgulho, pelo egoísmo, podem nos estacionar por muito tempo em verdadeiros vales de lágrimas e arrependimento ou mais de uma encarnação, né? Então, frear a nossa vontade, a vontade do espírito, significa avaliar os limites que separam o bom do ruim, o bem do mal. O mal é bom para mim? É bom para o outro, para o próximo? Então, se é bom para mim e é bom para o próximo, nós vamos avaliar mais uma vez. Se fosse Jesus que estivesse aqui, o que Jesus faria, né? Então, o valor que colocamos em nossas ações deve ser proporcional, né, às nossas necessidades, para nós mantermos a harmonia do conjunto, né, do equilíbrio. E Antônio de Aquino traz para nós exemplos da casa espírita, da família, que nós podemos também acrescentar o trabalho profissional. Ambos têm um papel muito importante na proposta divina para a ascensão do espírito. Então, seguimos nossa caminhada pautados nas leis da natureza, né, da lei natural, onde o progresso intelectual e o progresso moral não deve parar. Porque quanto mais próximo desse equilíbrio, dessa harmonia, mais rápido chegamos à proporção como espíritos elevados. Então, mais granjeamos tesouros no céu, como dizia Jesus, né? Mais próximo desse reino do céu nós estamos, né? Então, quando não se leva em conta que prevalece na nossa vida é o equilíbrio, é o bom senso, é a noção do dever cumprido, é a noção do trabalho no bem, do aprender a não ser exagerado, sentir a verdadeira necessidade nossa de cada dia, né? Tudo isso é necessário para que nós possamos conseguir manter esse equilíbrio, alcançar esse equilíbrio que Antônio de Aquino vem nos convidar a refletir. Então, ver as coisas como são, dentro das suas necessidades legítimas, porque temos nossas inseguranças, nos inquietamos nos cantos, sem obrigações às vezes, né? E até numa certa preguiça, né? E há momentos importantes para essas várias posições que temos que assumir, com responsabilidade e segurança. E para haver equilíbrio no agir, é necessário avaliar o objetivo a que se propõe, né? E Emmanuel fala muito dessa nossa avaliação do nosso objetivo. E para bem servir a qualquer um, em qualquer lugar que estejamos, né? Ele vem nos afirmar isso. Então, em qualquer posição que nós estivermos, gostaria que me fizesse desta forma, porque às vezes nós fazemos de um jeito para o outro, para os outros, mas na nossa hora de receber, nós exigimos um pouco mais. Nós queremos o que nos dê um pouco mais, né? Então, faria bem se nós apresentássemos a nossa proposta, a nossa maneira de agir para Jesus. Como Jesus sentiria, né? Então, o equilíbrio, o bom senso, deve prevalecer nas nossas escolhas e limitações.
Disciplina espiritual é nossa responsabilidade como espírito em rumo à perfeição. Então devemos buscar a necessidade do equilíbrio para alcançar o progresso do espírito como ser imortal na obra do Criador. Que Deus a todos nós abençoe, ilumine, né? Hoje e sempre, né?